Olá! Olá, tudo bem, Karina? Olá, boa noite, Caroline. Tudo jóia? Boa noite. Boa noite, pessoal, também. Aos poucos vão chegando mais pessoas, mas a gente vai, então, dar início aqui, principalmente que a gente está nesse diálogos terapêuticos. É uma atividade que a gente faz quinzenalmente pela Harmony Terapia. E nós estamos em um ciclo de lives que tem a ver com família. Então, esse tema de hoje vai ser sobre o papel da mulher na família, dando continuidade a esse ciclo de palestras que possivelmente vai até o final do ano. Palestras não, né? Lives. E para hoje a gente tem uma convidada super especial, que é uma amiga nossa, uma profissional aí, e a gente vai falar um pouquinho do currículo dela. Então, a Carolina Spínola é bacharel em Direito, mestra em Direitos Humanos, docente, fundadora do Instituto Empatia, autora do livro Dos Direitos Humanos das Mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha, e é proprietária da franquia da Mar de Jesus em Foz do Iguaçu, Paraná. E esse é o livro dela, eu até trouxe aqui para vocês verem, né? Tanto é que vocês veem que, ó, eu já utilizei, já referenciei, inclusive, algumas pesquisas minhas. Então, Carol, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui e de fazer essa live com você, Karina. Você é uma pessoa especial que trabalha aí com essa linha terapêutica, constelação, justiça restaurativa. Muito bom esse trabalho que você está fazendo aí. A gente é que agradece. E aproveitando, já que a gente tem uma convidada que tem muita expertise em várias áreas também, né, desde o direito a entrando mais nesse viés também educacional e dos direitos humanos, hoje a nossa live ela tem, claro, dentro de um fundamento mais terapêutico, a gente também vai trazer algumas questões envolvendo esse papel da mulher, essa visão da mulher em outras áreas também. Então, fiquem bem assim à vontade para fazer perguntas. Aqui a gente está em casa, então a gente se sente em casa, né, Carol? Mas a gente também quer que você se sinta à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Então, assim, eu acho que para iniciar, Carol, o que você acha de a gente provocar as pessoas positivamente sobre por que esse tema, né? Por que, que a gente vai falar do papel da mulher? Então, assim, acho que a primeira questão que me veio, será que essa mulher hoje em dia tem um papel definido? E qual seria esse papel, né? Qual é essa função da mulher na família? Será que existe essa função, esse papel definido? E uma coisa também que eu vejo, antes da gente começar a iniciar, é que eu penso que o papel da mulher vai ter muita relação com a evolução do conceito de família, né, Carol? A gente percebe que a família, ela aos poucos foi se desenvolvendo e tendo novos, digamos, novos limites e até um novo papel ao longo aí da história humana. Então, acho que também a gente vai um pouco entrar e vai relacionar essa mulher com essa família também, o conceito de família. Você também vê assim, Carol? Sim, eu vejo que houve uma evolução, na verdade, né, do papel, assim. Ao longo da história, a mulher, ela no, dentro do grupo familiar, ela tinha um papel mais de cuidadora, um papel mais de submissa, um papel mais que as suas atividades eram voltadas para um ambiente doméstico. E, no meu ponto de vista, houve uma evolução. Houveram várias conquistas de direitos, né? A gente teve vários marcos aqui especificamente o Brasil, né, a questão da mulher em ser introduzida nas Olimpíadas, isso aconteceu em 1900, eu até anotei aqui que eu achei já que a gente está nesse momento de Olimpíadas, né, aconteceu em 1932, então foi a primeira conquista aqui que a gente teve. E aí veio também o voto feminino, né, que ela não tinha esse direito a votar. Isso também aconteceu em 1932. Aí veio outro marco muito importante, que isso impactou também a dinâmica familiar, que foi o anticoncepcional, porque aí deu a opção dela querer ou não ter filhos. Isso foi um marco assim
espetacular, porque a mulher era vista o quê? Ah, ela vai ser mãe, vai ser cuidadora. Quais são os valores dela? Quais são os direitos dela? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter filhos, tinha essa imposição da sociedade também, dela ter essa obrigação, né, de ter filhos. E isso eu achei um marco, assim, porque coloca ela nessa condição de escolher. Tem muitas mulheres que não querem ser mãe. Né? E a gente tem que É respeitar verdade. isso. E muitas vezes, Karina, isso é uma imposição familiar, é uma imposição cultural. E a gente tem que respeitar, né? Tem pessoas que não querem, a gente tem que respeitar. Ela tem outros valores, outros propósitos. Então eu vejo nesse sentido. Outro marco também foi a questão da mulher na política, que isso aconteceu, né? Surgiu uma lei, que foi em 97, que começou a ter cotas, né? 30% das pessoas dos partidos, né, que iam se candidatar tinham que ser mulheres. E outro marco espetacular que foi a introdução da Lei Maria da Penha no Brasil em Sim. 2006. Isso gerou um marco muito grande de conquistas, né? Porque imagina, você vivenciava uma violência no contexto familiar e não era considerada crime. Era algo banal ou algo que era permissivo assim entre os relacionamentos, né? Então, Era naturalizado, né, Carol? isso era naturalizado até pela própria família, né? Que às vezes eu vi muitas mulheres questionando esses tipos de violência, a família, não, você é esposa, você é obrigada, né? A igreja também, houve um papel fundamental na igreja nesse contexto de opressão às mulheres. As mulheres não era vista, não era considerado que tinham almas, só os homens que tinham almas. Então, olha só, né? Então, isso É houve essa verdade. mudança também. Imagina, De mentalidade. um homem tinha alma, a mulher não tinha alma, era um ser sem alma. Então, Era um objeto, né? Tem a objetificação da mulher, né? isso. E houve, na época da Idade Média também, as perseguições, né? Caças às bruxas, né? Então, bem interessante, assim, esse E, processo evolutivo, né, dos direitos das mulheres. isso que você falou agora, né, da caça às bruxas, me lembrou que sempre, por um momento, né, na história, que foi um momento longínquo, né, a mulher era sempre perseguida, sempre era considerada que ela era a pecadora, né, a questão até lá, né, meio que religiosa, né, quem, né, questão, né, da maçã, da Adão e Eva, se a gente for, né, entrar mais nesses detalhes, a gente vê que sempre a mulher foi considerada, nesse contexto, a, a pecadora, né, como eu falei, mas também aquela pessoa que tudo poderia acontecer a partir dela. As desgraças humanas poderiam acontecer a partir dela. Então é bem interessante essa observação das caças bruxas. E até você falando aí, me lembrei que ali na década de 70, mais ou menos, surgiu aquela lei que era da separação e do divórcio, né? E que mesmo com essa lei, eu estava dando uma olhada, era um tabu ainda as mulheres se divorciarem, ou seja, mesmo legalmente elas podendo se separar, a sociedade ainda tinha, Carol, essa visão, não, a mulher ela é feita para casar, ela é feita para procriar, então, como assim ela vai se separar? Então, o desquite, né, era considerado algo assim, bizarro para a sociedade naquele momento. E falando mais de leis atuais, 2015, Carol, teve o crime hediondo do feminicídio, né? Então, foi colocado, foi elevado, na verdade, que o crime contra as mulheres é um crime hediondo, é o feminicídio. Então, a gente percebe que tem uma evolução da sociedade, a evolução legal, jurídica, social, a evolução da família também, porque a gente vê antigamente que os papéis da família eram pré-definidos. O homem, como a Carol falou, era o provedor da casa, ele era o chefe da família, enquanto que a mulher era a chefe do lar, a cuidadora do lar. Ela era mais o quê? Dependente econômica, social, politicamente, até como a Carol lembrou, o voto, né, em 32 apenas. Então, quer dizer, existe também um decorrer do tempo que a gente percebe uma evolução em todo sentido. E hoje deságua no quê? Numa mulher que eu penso, e aí a gente pode trazer algumas questões aí. Uma mulher com múltiplos papéis, porque antigamente essa mulher, ela tinha o papel, vamos supor, né, só de procriar e casar, só que no decorrer dessa evolução, ela continua muitas vezes sendo
também a chefe do lar, mas agora também é da família, ela foi assumindo mais papéis e mais papéis. E eu estava vendo um artigo de um autor, né, Sartre, que ele fala assim, que né, essa pessoa fala assim, que a questão não é a mulher trabalhar, porque a mulher, naturalmente, ela já é acostumada a muitos trabalhos. Só que a questão é que, muitas vezes, essa mulher ela vai ter que lutar, né, pela essa autoridade, esse respeito, que naturalmente o homem já tem, e ela vai ter que lutar por isso também. E é um nível é enraizado esse nível, né, de valores que as pessoas têm em relação ao o que é do homem, né, e o que é da mulher. Então, ela vai ter que lutar também contra isso, ou a favor, né, disso para ela. Então, é uma luta, assim, meio que quase infinita, né, Carol? A gente percebe as mulheres no momento atual. Isso mesmo, Karina. Assim, teve fatos históricos, né, que para a mulher ser introduzida no mercado de trabalho foi após a Revolução Industrial, né? Começaram a vir algumas conquistas de direitos nesse sentido. E para você ter ideia, tem pesquisas da ONU que falam sobre isso, sobre essa diferença, né, dela ter que lutar pelos seus direitos trabalhistas, por igualdade de salário, etc. Ele diz o seguinte, que o Brasil no ritmo que estamos, vai demorar mais ou menos 95 anos para se ter uma igualdade econômica, né, de salário, de trabalho e política. Só que esse fato, esse período mudou com a pandemia. Então, nesse momento pandêmico que estamos, vai haver um atraso nessa quantidade de tempo. O ano passado, em maio, ele saiu um relatório falando que são mais ou menos mais de 100, são 116 anos para que alguns países se encontrem em estado de igualdade nessa questão de salário. Então, olha só, a pandemia afetou um pouco esse desenvolvimento, atrasou um pouco, vai atrasar um pouco esse desenvolvimento, nessa igualdade aí. Ah, muito bem lembrado, me lembrei, muito bem lembrado, e inclusive me ocorreu aqui que, já que você tem experiência, né, através do seu livro, e até você tem um verbete publicado sobre profilaxia da violência doméstica, que depois que aconteceu a pandemia, aumentou vários tipos de crimes. Aumentou a pedofilia, aumentou a violência contra a mulher, em mais de 50%, eu vi uns relatórios, claro que deve ter outros dados também, e aí você vê, né, por que que aumentou? Eu penso que uma das questões óbvias é porque essa mulher, ela está em casa, esse marido também, muitas vezes, tem várias questões para se pensar, esses personagens, eles não tinham contato durante o dia, então estavam nos seus universos de trabalhos, em outros ambientes, e como eles agora têm que ficar em casa, tem essa questão, né, de ter que conviver, e às vezes conviver é muito difícil, porque conviver, principalmente, eu estou falando marido e mulher, mas pode ser também para os relacionamentos, tá, pessoal? Heterossexuais ou homossexuais também. Mas nesse caso aqui que eu estou falando, é no sentido de que conviver é necessário concessão. Então, muitas vezes, esse casal, ele não tem uma certa dificuldade, né? E uma outra que eu também vejo que talvez tenha aumentado, porque muitas vezes essa saída do lar, para a mulher, era significativa, porque ela era independente. E quando ela começa a trabalhar em casa, aumentou, né? O número de trabalhos domésticos, porque ela vai. É um ledo engano, eu vejo, assim, muitas reportagens que eu tenho visto, as pessoas trabalhando em casa, elas às vezes acabam assumindo outras tarefas que no dia a dia não teria. Ela vai ter que assumir, às vezes o filho estava em casa, em home office, ela está ali em casa, aproveita para, às vezes, fazer ali o almoço, trabalhos domésticos, então tudo vai ficando meio que entrópico para essa mulher. Então, eu penso que também esse foi um outro resultado da pandemia para aumentar o número de violência contra a mulher. Não sei o que você acha, mas é algo para a gente pensar aí. Isso mesmo, Karina. Essa convivência imposta, né, pela pandemia, não que a pandemia aumentou a violência, mas como você mesmo falou, né, houve um tempo a mais com aquele agressor.
E isso está resultando na violência. Outro fato também, né, que houve uma pressão econômica, muitas pessoas perderam o emprego. Outro fato que é muito importante, que tem um contato direto com a questão da violência, foi o consumo de álcool. Então, houveram várias pessoas perderam seu emprego, várias pessoas aumentaram o consumo de álcool nesse momento de pandemia, e o álcool, aliado com a frustração da ausência econômica que houve, né? Muitas pessoas desempregadas, e isso aumentou o índice de violência, né? Então, essa convivência forçada, obrigada, que já não era boa antes da pandemia, que os crimes, os maiores, as ocorrências de violência doméstica aconteciam no sábado e no domingo. Então, hoje não tem sábado e domingo, é de segunda a segunda, porque eles estão convivendo mais, né? Então, assim, houve esse aumento também de trabalho, né? Além dela exercer esse trabalho, muitas conseguem ficar home office, né? E houve esse acúmulo de tarefas, de atividades domésticas, por exemplo, seu filho, ela ia para o trabalho, às vezes deixa o filho na escola, agora não mais. Tinha que administrar a educação dos filhos, as atividades escolares, com o trabalho home office, com os trabalhos domésticos, que muitas tinham pessoas que ajudavam e não podia mais ter, né? Porque teve um momento que a gente ficou sem poder sair, né? Muitas suspenderam as diaristas, né, que ajudavam no processo também das atividades domésticas. Então, assim, foram vários fatores, né, que contribuíram, né, para aumentar a violência, né? Mas, assim, de fato, ela já existia, só que às vezes acontecia esporadicamente. E com essa convivência forçada, né, otimizou o que já não era bem, que não estava bem, né? Então, eu vejo nesse sentido É, aí. muito boa, assim, as suas colocações ampliou aqui algumas ideias, e aí até hoje eu dei uma olhada no Instituto Maria da Penha, que eles têm um site, e lá eles falam, logo na abertura, eles falam desse ciclo da violência, eles colocam aí 3 ciclos principais, mas eu sei que em outros autores, né, pessoas que estudam violência contra a mulher, vêm outros ciclos, mas achei bem interessante um ciclo básico que eles colocaram, até anotei aqui, que é o ciclo do aumento da tensão, o ato da violência em si, e depois vem o terceiro ciclo, que é o arrependimento e o comportamento carinhoso, né? Então, quando você fala desses efeitos do lar, né, desse agressor com essa mulher, ou dessa agressora com essa mulher, também pode ser, né? Me vem muito isso, que às vezes no dia a dia tinha já aquela tensão natural, aquele comportamento um pouco mais já esquisito, dúbio, e que às vezes a gente leva, a mulher, né, tende, principalmente, eu penso que já na natureza da mulher, não, eu vou deixar, vai passar, por causa dessa própria questão da sensibilidade. A mulher tem uma tendência mais à sensibilidade, mas quero deixar claro que hoje em dia homens e mulheres já estão mais se distanciando desses modelos estereotipados de gênero e já desenvolvendo, né, novas formas de subjetividade. Só que mesmo assim a gente percebe que a mulher tende mais uma sensibilidade. Então, esses momentos de tensão possivelmente já existiam no dia a dia, só que não tinham os atos de fato de violência. E talvez vivendo mais junto ali no home office, ficou mais evidente, ainda mais se tem substâncias ali, como você falou, o álcool, a própria questão do desemprego, as pessoas entram num nível de emoção e até, assim, o instinto de sobrevivência, né, Carol? O instinto de sobrevivência porque não tem emprego. E imagina, se todo mundo está começando a ter medo, isso também vem à tona vários sentimentos que são desconhecidos até para a pessoa. Claro que isso não pode ser álibi para, digamos, acontecer a violência, mas é um fato que existem sentimentos que eles só conseguem ser conhecidos pela Otimiza, né? gente diante da situação. Por Isso. exemplo, quando a gente é desempregado, como a gente vai se sentir? Então, assim, são situações para a gente pensar. A pandemia, de certa maneira, ela trouxe um novo viés para a gente mesmo se olhar. E teve várias situações que eu mesmo já me percebi na pandemia que talvez eu não tivesse essa oportunidade se não tivesse. Então, que bom que eu estou tendo uma oportunidade para poder me enxergar nessa situação de pandemia. E assim eu acho também os relacionamentos. Então, é algo que eu vi hoje, né, nesse site da Maria da Penha, esse ciclo, mas eu sei que você, como expert, tem, né, as suas ideias sobre esse ciclo,
E até queria que você pudesse falar um pouquinho mais desse ciclo e, de repente, a gente puder falar um pouco dessa profilaxia, que eu acho que, assim, a violência existe e talvez por muito tempo vai existir. Mas também é importante, como a gente faz a terapêutica disso? Como a gente pode se prevenir? E a gente sempre acha, não, eu nunca vou ser agredida em casa. A gente tem a mulher tem essa confiança, mas eu acho também que é importante a gente saber lidar se acontecer. E não só a gente, como também, eu não sei se você concorda, se a gente conhece que alguém está passando por isso, o que a gente deve fazer? Quais são as medidas, né, que a gente pode adotar? Importante, foi muito bom, Karina, você falar sobre o ciclo da violência, porque ele é muito perigoso. E como você mesmo falou, né, tem aquela fase da tensão, né, que é os indícios que começam o quê? Pelas uma palavra com um tom mais exagerado, né, um palavrão, uns xingamentos. Aí depois passa para aquela fase que pode acontecer, vamos dizer assim, a violência propriamente dita, que muitas mulheres consideram violência agressão física, mas não, já começou naquele momento de tensão ali que acontece a violência psicológica muitas vezes. Aí depois passa para esse momento de tensão, que vem, acontece muitas vezes a violência física, e depois vem essa fase de reconciliação. Essa fase de reconciliação que eu acho muito perigosa, porque nesse momento o agressor ele tem outro papel, ele fica mais romântico, ele troca carícias, ele dá presente, às vezes ele faz uma viagem para reconciliar. E o ser humano pensa que entra num ciclo vicioso desse processo. Quando tem esse momento de reconciliação, na cabeça dela, muitas pensam que ele vai mudar, que aquilo não vai repetir, que ele realmente gosta dela, que ali ela justifica até. Ah, ele fez isso porque ele estava embriagado, ele fez isso porque ele ficou estressado porque perdeu o trabalho. Então, é Carol, o muito. seu microfone está um pouquinho abafado. Ah, desculpa. Então, Agora melhorou. melhorou, né? Eu vou ficar com ele próximo aqui, porque às vezes dá uma falhazinha. Então, é isso que eu estava falando, que esse ciclo de reconciliação, essa fase de reconciliação, é uma fase muito perigosa, que é onde a pessoa entra nesse romantismo, e acha que não vai acontecer. Só que isso dura anos, às vezes a vida toda da pessoa nesse ciclo. E a gente precisa ter atenção a isso, essas nuances da violência, ter essa expertise de quando chegar nesse momento de tensão, já abrir o sinal de alerta e se posicionar. Muitas vezes, esse ciclo fica por falta de posicionamento da mulher. Por medo, por insegurança, por crenças, por questões culturais até. Ah, eu não vou romper porque eu não, minha mãe não aceita uma mulher divorciada. Então, existe preconceitos. Então, a gente precisa, nesse momento que você identifica que você está num ciclo de violência, você precisa buscar ajuda. Ajuda Isso. terapêutica, ajuda policial, se for o caso, ajuda familiar, ajuda de profissionais competentes, advogados, centros de referência da mulher. Falar para essa mulher que ela não está só. Se ela buscar ajuda, ela vai ser acolhida. Então, assim, só Isso. ela, eu vejo assim que ela tem um papel fundamental nesse rompimento desse ciclo. São raras as exceções que quem quebra o ciclo é o agressor. São raros, eu já vi, mas são raras as exceções. A mulher, ela tem um papel fundamental em romper esse ciclo. Então, ela precisa buscar ajuda, não dourar a pílula, porque às vezes vai colocando a sujeira debaixo do tapete, aquilo vai crescendo, quando vê, acontece uma violência mais séria, um homicídio, né, Karina, que é irreversível. Eu me lembrei, você falou de dourar a pílula, Carol, eu me lembrei de situações assim, que a gente já, não necessariamente eu vi, né, mas eu vi mais em filmes, eu vi relatos de mulheres, li, né, relatos de mulheres que, assim, um exemplo, dourar a pílula. Ah, não, mas é que ele está hoje muito chateado com o trabalho. Essa situação é dourar a pílula. Então, ou seja, o agressor falou algo que já é para ali acender, digamos, acender, né, uma anteninha, né, fazer ali a gente já prestar atenção, mas nessa hora a gente acaba, não, ele estava ali num momento muito triste, ele está meio chateado com alguma coisa, e a gente vai normalizando um ato
que lá no futuro pode virar uma violência. E uma outra também que eu me lembrei, e foi a partir do seu verbete profilaxia da violência doméstica, que você coloca alguns tipos de profilaxias, e aí você colocou uma que é patrimonial. E eu me lembrei, assim, que hoje em dia a gente pode não ter o ato em si, assim, da violência física ou até psicológica, mas a patrimonial, ela é muito sutil. É aquela mulher que às vezes depende do marido porque está ou desempregado ou por uma questão de organização familiar que ali ela ainda está dependente, e às vezes tem algumas falas desse agressor que pode vir a ser, sim, uma violência que faz com que ela se sinta amedrontada, de não ter aonde ficar, de estar dependente dessa pessoa. Então, é também para, às vezes, ter esse alerta nos nossos relacionamentos para evitar que haja esse tipo, né, de, digamos, como é que eu posso dizer, uma dependência, né, patrimonial, que lá no futuro isso possa virar até um problema mais sério de violência mesmo, né? Isso mesmo, Karina, e você abordou algo muito importante, porque a dependência econômica é um dos fatores para a mulher não conseguir quebrar esse ciclo. É claro que tem uma dependência emocional também, mas a justificativa que muitas usam, eu não posso me separar, eu não posso me posicionar porque eu dependo economicamente dela, dessa pessoa. Então, a dependência econômica é um dos fatores. E outro fato, Karina, importante, que eu já vi várias situações de mulheres que elas são provedoras do lar, elas que trabalham, elas que são chefe de famílias e sofrem violência doméstica. Então, não só é essa justificativa da dependência econômica. Então, mulheres autônomas, mulheres bem-sucedidas financeiramente, elas estão sujeitas a essa situação de violência também. Então, não é porque a pessoa depende economicamente do agressor que ela não é uma condição, entendeu? Então, esse é um fato importante. Então, mulheres que estão no poder, mulheres que são empresárias, mulheres médicas, advogadas. Você teve um caso aqui no Paraná, uma advogada vítima de violência doméstica e É verdade. aconte... Então, assim, não é uma condição fixa, entendeu? Então, É qualquer pessoa verdade. está sujeita a isso. Então, independente da classe social, do gênero, é, dessas condições, ela pode estar sujeita a ser vítima de violência, né? Muito bom, E Carol. Como é bom ter alguém experiente no assunto, que vai fazendo a gente ter ideias e realmente entender melhor esse assunto da violência contra a mulher e essas nuances, como você falou, né, dessa profilaxia. Muito bom mesmo. E aí até você acabou falando dessa perspicácia, né? Eu vejo assim que até baseado no seu verbete, profilaxia da violência doméstica, você colocou algumas posturas, né? E eu me lembrei dessa perspicácia que você falou um pouco antes aí, e aí você falou também da comunicação assertiva, você fala do discernimento, do próprio posicionamento, da sinceridade, da resolução. Você falou da resolução aí, né? Da procura, né? De advogados, de centro de referência, da própria polícia, se for necessário. Então, eu acho que há sim posturas que é possível nós, mulheres, buscarmos desenvolver, né, no nosso cotidiano. E não é assim, algo que também eu quero falar aqui, que eu quero até saber se eu estou correta no meu posicionamento. Mesmo a gente não sofrendo violência doméstica, digamos assim, é importante a gente entender como a gente vai se portar diante de uma situação. Por isso que já desenvolver essas posturas no nosso dia a dia, com as pessoas ao nosso redor, isso já vai nos ajudar a ter, digamos assim, uma referência de como seria. Então, por exemplo, se eu sou posicionado no meu dia a dia, isso pode me ajudar. Eu quero deixar claro, pode, porque também quando a gente tem uma relação com alguém, não é também, tem outras circunstâncias que às vezes a mulher ela vai estar ali, digamos, limitada, digamos assim. Mas se eu sou uma pessoa posicionada, se eu mantenho uma sinceridade no meu dia a dia, se eu busco ter esse discernimento, como está no seu verbete, ou mesmo, né, que eu gosto muito da comunicação, me comunicar com as pessoas, falar o que eu quero, saber o que eu não quero, isso pode me ajudar numa situação de violência contra a mulher. Eu penso assim, né, mas
quero até saber sua opinião, se eu estou correta nesse meu entendimento. Isso mesmo, Karina. A gente tem que ter essas medidas de prevenções, elas têm que ficar muito bem claras. Não só para a gente se proteger, e também para a gente poder identificar isso em outras pessoas. Porque muitas pessoas que vêm conversar comigo, elas não se veem em ciclo de violência. Então, é com a conversa, com o diálogo, que você começa a identificar. Então, você ter essa capacidade, essa empatia de identificar isso nas outras pessoas. E aí, você identificou uma amiga sua que vive um ciclo, que esse ciclo, que essa violência está acontecendo psicologicamente, não houve ainda agressão física, mas tem palavras que diminuem, que subestima, que desqualifica a pessoa. Então, a gente precisa estar atento a essas medidas de prevenção. E tudo isso começa no início do relacionamento. Então, você iniciou um relacionamento afetivo, começa a analisar a situação de risco que coloque sua integridade física e emocional em jogo. Então, assim, dentro do relacionamento, no começo, já dá para a gente identificar isso. A violência, quando acontece, a violência física ou algo mais sério, ela não acontece de uma hora para outra. Ela dá sinais, dá sinais sutis, só que a gente envolvida emocionalmente, apaixonada, baixa a lucidez, o discernimento da pessoa e a pessoa não consegue identificar. Então, ela ter acesso a essas informações vai ajudar ela quando ela estiver dentro de um relacionamento. Então, ela saber solicitar a ajuda de um profissional quando for necessário, não ter vergonha, não ter preconceito, até trocar ideia com a amiga, com um terapeuta, com um advogado, para entender melhor sobre esse ciclo, né? Se posicionar, como você mesmo falou. Esse posicionamento a gente tem que ter o tempo todo. Né? Saber o que vai contra os seus valores, contra os seus propósitos de vida. Então, para ficar num relacionamento que é totalmente contra os seus valores e contra o seu propósito de vida, eu já vejo isso como uma violência. Então, ela Muito precisa bom. estar atenta a isso, né? Então, ter essa esperteza de identificar para que as vias de fato não aconteçam, essa expertise. Outro fator importantíssimo dentro de um relacionamento é a questão da comunicação. Porque a violência começa pela comunicação. A violência psicológica, ela começa verbalmente, né? Falando coisas que não são agradáveis, que denigre a pessoa. Então, ela tem uma comunicação assertiva, se não tem livros que podem ajudar, comunicação não violenta, tem muita coisa na internet que ajuda como a gente se comunicar de uma forma mais afetuosa, mais assertiva, né? Porque tem várias formas de a gente falar a mesma coisa, de uma forma afetuosa e de uma forma agressiva. Então, isso é a gente reeducar a nossa comunicação. Isso é extremamente importante dentro dos relacionamentos. Então, eu vejo aí. Interessante o que você falou. Quando você fala do propósito de vida, eu acho que até parte do que tem acontecido em termos de violência não é só a questão cultural, mas também poderia ser, digamos, diminuída a partir do momento que a mulher se conscientiza do que ela quer. Se a gente sabe o que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente não quer, acho que fica um pouco mais fácil a gente entender qual o momento de parar uma situação que vai totalmente contra, né, o nosso caminho ali pessoal. Então, acho que talvez o ponto acachapante é a gente entender o nosso propósito de vida. E até talvez eu queira, talvez se você concordar, a gente entrar um pouquinho mais nisso, porque o propósito de vida, a gente colocou no início da live, qual o papel da mulher? Pelo que eu estou vendo aqui, a partir de nossas discussões, esse papel da mulher, ela foi se transformando ao longo aí desse caminho aí histórico, né, da mulher. E hoje essa mulher, ela está com várias funções e acho que é muito importante essa mulher entender que somos nós, né? O nosso papel vai depender da nossa subjetivo. A gente pode até dizer que o papel da mulher são múltiplos papéis, funções e tudo mais, mas ainda vai cair na questão da subjetividade, ou seja, tem relação com o que cada uma quer da sua própria vida. Você falou lá uma parte assim que eu achei muito boa, que é assim, tem mulheres que elas não querem ter filhos, tem outras mulheres que não querem. Então, respeitar isso. Então, se eu sou mulher e no meu conceito, né, de papel, eu quero ser mulher, ok.
ótimo. Se eu sou um outro tipo, que eu não quero ter filhos e não quero me casar, tá tudo certo. Então, hoje o que eu vejo que tá muito, muito bom nesse atual século é que a gente está tendo opção. Não tem, em tese, né, eu quero deixar claro, no nosso aqui, ou se, nesse nosso, digamos, no Ocidente, né, porque em outros países são outras circunstâncias, mas aqui no Ocidente, e aqui no Brasil especificamente, a mulher está tendo opção, se quer ter filho, se não quer, se quer casar, se não quer, se quer ser homossexual, se não quer, isso é livre. É claro que a gente ainda não pode deixar de negar que ainda há preconceitos, há sim, dependendo principalmente da mesologia familiar em que essa mulher ela nasce, ainda ela vai ter ali, sofrer algum tipo de preconceito. Por exemplo, eu morei no Nordeste, você sabe, mais de 18 anos, não sou nordestina, mas até me considero por ter morado tanto tempo. Minha família, né, materna é do Nordeste, da Paraíba. Então, até me considero nordestina, né? Mas sei que eu nasci em São Paulo. Mas eu quero dizer que quando eu morei no Nordeste, ainda a gente vê uma cultura ainda da mulher muito oprimida. Né? Eu vivenciei ali, principalmente em Alagoas, isso, né? Ainda um pouco dessa opressão da mulher, de algumas situações mesológicas familiares, da mulher ainda ter que, digamos, lutar pelo seu direito. Mas não vou dizer para você que muda muito aqui quando eu estou aqui no Sul. A gente vê outros tipos de opressão da mulher, que não é a mesma que a mulher lá no Nordeste, mas no final, Carol, o que eu noto, as mulheres ainda estão lutando, sim, para ter o teu lugar, para serem respeitadas na sua subjetividade. Então, eu penso que esse propósito de vida é essa mulher entender que mitos ela está inserida, que ela precisa quebrar, quais são essas opressões e dominações que ela vivencia, o que de fato ela precisa fazer para crescer. Eu acho que algo também, e vou deixar você com a bola da vez, que é assim, quais são os direitos mínimos das mulheres hoje em dia? Eu vou falar dois, assim, que eu acho que são principais. Ela não ser explorada sexualmente e não ser explorada, ou não ter violência sexual e não ser explorada no seu trabalho doméstico. Isso assim, é uma coisa básica, tá? Básica do básica que eu tô falando. Então, acho que se ela entende que ela não precisa mais ser vítima de violência sexual, e um exemplo que até vou dar de violência sexual que existe é a mulher ela não querer, ela se consentir sexualmente, mas ela pedir para usar camisinha. E tem homens que tiram a camisinha no ato sexual. Isso é uma violência. Tem um nome específico que eu não me lembro agora, me desculpem, mas tem um nome específico para isso, desse tipo de violência. Então, se a mulher ela entende que ela tem o direito de, sim, consentir sexualmente, e se ela quiser fazer sexo com camisinha, ela tem esse direito. E o homem não pode tirar. E se ele tirar, é uma violência. Eu acho que se ela entende isso, já pode cair alguns mitos aí e ela sair desse ciclo de opressão, principalmente sexual nesse caso. Isso mesmo, é um tipo de crime, né? E tudo que vai contra o consenso não é consensual dentro de um relacionamento afetivo, sexual, relacionamento familiar. Tudo que não é consensual pode ser considerado um tipo de violência. Então, assim, por isso que ela precisa ter atento. Então, tem homens que não querem que as mulheres tomem anticoncepcional, ou quer que a mulher tome anticoncepcional. Então, tudo que sai da consensualidade, deixa de ser consensual, é um tipo de violência, Karina. Então, assim, eu vejo assim, que o papel, voltando e para contextualizar um pouco, o papel da mulher na família, ela vai além do cuidado com os familiares, além da maternidade. Essa mulher, ela tem um propósito de vida. Então, ela precisa o quê? Se a gente for dividir assim dentro, puxando um lado da psicologia, né? As áreas da vida, né? Quais são? A área emocional, a área do desenvolvimento profissional, econômico, a área familiar. Então, a família é uma área da vida da mulher, não é tudo. É apenas uma área dela. Então, assim, essa mulher, ela tem propósitos de vida, ela tem objetivos, ela quer conquistar, quer se desenvolver profissionalmente, ela quer ter filho ou não, ela quer casar ou não. Então, eu vejo que o papel da mulher da família está além
dessas nuances da maternidade, dos cuidados, né? E das obrigações sexuais também, né? Que é considerado também um tipo de violência, ela não querer ter relação sexual em determinado momento, ela tem que ser respeitada. Ela não é obrigada a fazer nada que não seja é, é, contra a vontade dela, né? Então é isso. E eu vejo, Muito Karina, bom. que essa dinâmica familiar mudou. Então, a gente está num processo evolutivo, a gente está avançando. Então, a mulher que tinha esse papel de ser mais do lar, hoje já mudou, hoje ela é provedora. O cenário está mudando, a dinâmica familiar mudou. É comum a gente ver hoje homens em casa, trabalhando, cuidando dos filhos, dos afazeres domésticos, e as mulheres sendo provedoras, né? Porque elas ou ter um salário maior do que os homens. Há casos nesse sentido. E você vê que, olha só, se esse homem for machista, ele não vai permitir isso. Não vai permitir que a mulher dele seja provedora e ele fique fazendo afazeres domésticos. Então, e se isso for um consenso na família, está tudo certo. Se é algo que tem um consenso, que as partes desejam aquilo, a gente tem que respeitar isso. Então, existe muito Exatamente. preconceito, hoje, se você for numa escola, agora não, que a gente está no momento de pandemia, mas um tempo atrás, você ia para as reuniões, né, com os pais, tem muito pai presente também na vida das crianças, porque as mulheres estão no mercado de trabalho. Então, essa dinâmica Exatamente. familiar mudou. Hoje eu me encontro como? Eu saio de casa, meu esposo consegue ficar mais no trabalho home office. E eu me desloco para ir para o trabalho ainda. E há 10 anos atrás, esse cenário era diferente. Então, eu cuidava mais da minha filha e ele estava mais dentro, saía mais para trabalhar. Então, isso tudo é respeitoso, entendeu? Então, vai depender muito do momento que a gente está vivenciando, da dinâmica dos casais. Eu conheço mulheres que largaram o emprego para cuidar dos filhos. Eu conheço homens que largaram o emprego para ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalhando, né? Então, assim, a gente tem que ver que esse cenário da mulher ser uma personalidade que atua no ambiente doméstico, acabou isso. Acabou e a gente tem que se Isso. atualizar nesse novo cenário, né? Isso aí que você falou do consenso e de a gente ter, de fato, lucidez na nossa realidade, ela é muito importante. Você trouxe a sua casuística, né? Então eu vou também trazer a minha. Eu não tenho filhos porque por opção mesmo, me organizo desde quando eu me entendo por gente, digamos assim, para não ter filhos, mas o meu marido, ele tem filhos de outro casamento, né? Então, o que acontece? No nosso contexto, no ambiente doméstico, como o meu trabalho ele é mais voltado aqui para o autônomo, ele já não. Ele tem um trabalho de fato dentro de uma empresa. Então, eu tenho mais tempo. Então, é uma questão de valor meu. Se eu tenho mais tempo, então me dedico mais para questões domésticas. Eu gosto disso. E às vezes eu sei que tem pessoas que podem até. Eu já cheguei a ouvir de uma pessoa, faz ele fazer tal coisa. Eu falo, não vou fazer não, porque eu tenho mais tempo do que ele. Eu acho que é um valor para mim eu reconhecer que aquela pessoa ela tem um tempo, ela passa mais de mais de 10 horas trabalhando e eu tenho mais tempo para algumas outras coisas. Então, para mim, tá muito assim, como você falou, eu entendo a minha realidade, eu estou de acordo com ela, eu, inclusive, concordo com algumas questões. Final de semana, por exemplo, como eu não gosto de cozinhar, eu às vezes falo, então você vai cozinhar, final de semana ele cozinha. Eu mal fico na cozinha. Então, é bom essa parceria, porque não é nada imposto, é algo que a gente foi acordando com o tempo naturalmente. Então, eu acho que é muito importante isso que você falou, Carol. Nós, mulheres, temos que entender qual o nosso papel, o que a gente quer. Não ser nada imposto e conversar com seu parceiro, sua parceira, se for o caso, para ficar mais, digamos, íntima essa relação, para que esse papel, digamos assim, seja também construído a dois. Também isso é bom, né, Carol? Esse papel construído a dois, porque o outro também está sabendo quais são as suas necessidades. Então, eu normalmente digo minhas necessidades para ele. Acho que também eu conheço você e a sua família, eu vejo assim, que nós falando a nossa necessidade, fica mais fácil, mais leve a relação. E esse papel da mulher na família, ele começa a ser de fato entendido e compreendido e até desenvolvido, ou seja, melhorado até, né, com o decorrer do tempo.
Isso mesmo, Karina. Um ponto que a gente precisa abordar é que afazeres domésticos, as pessoas têm muito preconceito desse trabalho, né? Tratam como um trabalho difícil, dolorido, porque não é um trabalho remunerado, vamos dizer assim. Então, as pessoas têm preconceito com os afazeres domésticos, mas uma casa ela precisa de cuidado. Uma família tem os dependentes para ser cuidados, são responsáveis dos pais. Então, assim, a gente precisa olhar que esses afazeres domésticos, o cuidado com os nossos dependentes, com os nossos filhos, não pode ser um peso. Não pode ser um peso. Tem que ser algo prazeroso, porque uma casa exige isso, né? Uma família exige atenção, exige do pai, da mulher, do homem. Então, assim, a gente tem que ter um olhar de prazer. Não esse olhar, porque eu vejo muitas pessoas criticando. Chega aqui em casa, eu recebi uma amiga aqui em casa, meu esposo fez chá, meu esposo fez lanche, ajeitou a mesa. Então, ele faz isso com prazer, não faz isso como um peso. Como acontece também em situações de eu estar na cozinha da mesma forma, tendo esses cuidados. Isso tem que ser um prazer, não pode ser uma obrigação. Eu vejo que as pessoas, isso é uma pressão, uma chatice, porque as pessoas veem isso como uma obrigação. Então, e o diálogo é justamente para isso. Uma vez você faz, outra vez você faz. E nem precisa pedir para. Nem precisa. É é, natural. isso precisa ser natural, entendeu? E outro ponto, Karina, importante, que as mulheres que vivem ciclos de violência, a justificativa que os homens dão para eu bati nela, eu briguei porque eu cheguei em casa, a casa não estava arrumada, porque não tinha meu jantar, são justificativas de trabalhos domésticos que eles utilizam. Então, olha só, né? Então, uma coisa que é para ser simples, né? E aquilo vira até justificativa de violência doméstica. Eu agredi ela porque eu cheguei em casa, a louça estava lá. Mas ele nem sequer entendeu por que ficou a louça, qual foi o motivo, se o filho demandou, né? Então, essa falta de comunicação atrapalha muito essa dinâmica familiar. Isso mesmo. E até, assim, já quem está caminhando para a parte final da live, eu penso também da gente falar um pouco, que acabou que a gente está tão aqui, né, conversando esses assuntos tão interessantes, de um, digamos, conceito, e mais do que um conceito, um comportamento atual, começou aí de uns anos para cá, que é a chamada sororidade, né? Essa sororidade, ela foi trazida aí, um conceito trazido aí da fraternidade lá, principalmente nos Estados Unidos tem a fraternidade, principalmente a masculina, e a sororidade foi trazida nesse sentido, né, dessa fraternidade, digamos assim, das mulheres. E é claro que aqui a gente não está falando, agora dane-se os homens, quero deixar claro isso. Mas essa sororidade, ela nasce exatamente para a gente ter um pouco mais de fraternismo entre nós, mulheres. E existem algumas práticas que a gente pode desenvolver no nosso dia para ajudar. Então, aqui a gente está falando do papel da mulher na família, falamos de violência doméstica, falamos desses multipapéis. Então, acho que uma boa prática é assim, a gente ter esse nível, né, de escuta ativa com nossas amigas, nossas filhas, se for o caso, quem é mãe, nossas sobrinhas, entender esse universo feminino, a gente apoiar, né, causas femininas, feministas, né, no caso, principalmente relativas a esses direitos das mulheres, no campo de trabalho, no campo político. Algo que eu gosto bastante é pensar assim, a mulher, aonde ela está hoje? Então, tem um filme que pode ajudar um pouco a gente entender essa sororidade. Tem esse filme no Netflix que se chama Antônia, uma Sinfonia. É baseado em história real de uma regente de 1930, ou seja, início do século passado, e que ela desbrava todo esse universo masculino da composição. E ela passou um bom bocado, assim, para de fato ser conhecida. E aí no final do filme mostra, isso na época, né, como ainda as mulheres na regência, né, nesse ramo, né, das sinfonias, elas não são reconhecidas. Então, um exemplo de sororidade é a gente apoiar essas causas em que as mulheres elas vão estar mais à frente. Você falou da política, né, que hoje tem as cotas. É a gente apoiar essa mulher na política, a gente apoiar essa mulher
que ela sai de casa para trabalhar. É nesse sentido a sororidade, de a gente começar de fato a entender esse universo e se apoiar mutuamente. Inclusive, uma sororidade, uma prática de sororidade, Carol, que eu estava vendo, que eu nem imaginava que existia, é a gente até, inclusive, discutir temas com homens. A gente não ficar com vergonha porque, por exemplo, futebol. Não, esse tema é de futebol. Não, o tema é para todo mundo, pode discutir futebol. Então, assim, são várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vai demonstrar o quê? Que a gente está ali, de fato, querendo entender e se desenvolver como mulher em várias áreas. Eu acho que essas trocas são extremamente importantes, Karina, para desenvolver a empatia. E dentro da pesquisa, né, que eu fiz do âmbito da violência contra a mulher, eu encontrei um alto índice de mulheres machistas. Então, assim, ter essa empatia, ter mais conexão com esse universo feminino, compreender as necessidades é extremamente importante, porque às vezes a gente acha que o machismo vem dos homens. Não só vem dos homens, as mulheres que criam seus filhos e que estimulam a questão do machismo também. Então a gente ter atenção também até que ponto a gente também não é machista com esse processo. Então, conviver, trocar ideias, apoiar, ajudar, assistir essas mulheres, as nossas amigas, eu acho que isso é o caminho para entrar naquela linha do ganha-ganha. Essa troca de experiência é muito positiva. Então, o quanto a gente aprende escutando a experiência do outro. Quanto a gente aprende assistindo um filme, isso que você viu, né? Esse filme que você assistiu, quantos aprendizados a gente tem? O inteligente para o ser humano é aprender vendo as experiências dos outros. As experiências positivas, as experiências não positivas, e isso traz muito aprendizado. Então, assim, eu acho que isso é importante para o desenvolvimento da sociedade, para que os nossos direitos acelerem a questão dessa igualdade, né? A gente vê muita gente reclamando da sociedade, da violência, mas a violência ela começa em casa, dentro do âmbito familiar. Então, se aqueles membros daquela família eles são violentos, com certeza na sociedade eles vão ser violentos. Então, se você for estudar, né, as pessoas que cometem crimes, elas vêm de uma estrutura familiar violenta. Então, a gente tem que começar a ver isso e tentar mudar esse cenário. Se cada um fizer um pouquinho, aquilo vai impactar na sociedade. Isso mesmo. E assim, outro fato assim que eu queria, não sei se vai dar tempo de entrar, Karina, é esse novo paradigma do papel da mulher. Eu coloquei aqui alguns pontos interessantes assim para a gente ver que esse cenário, desse contexto, a mulher com esse processo evolutivo está vindo novos paradigmas de comportamento. Então eu elenquei algumas coisas aqui. Por exemplo, a mulher ela tem mais um papel hoje colaboradora da dinâmica familiar. Ela não é mais aquela cuidadora. Ela está igual com o marido, de igualdade com o marido, de direitos e obrigações. Como também a gente vê casos de pais que ficam com a guarda dos filhos, que as mulheres precisam pagar alimentos para os seus filhos. Então, olha só, isso é muito Isso. bom. A guarda compartilhada, que antes era dentro de um divórcio, se tivesse filhos, certeza, 100% de chance desses filhos ficarem com a mãe. Hoje não, hoje já tem o quê? A É verdade. possibilidade da guarda compartilhada, ou até mesmo o homem ficar com os cuidados do filho, né? Então, essa dinâmica familiar, das atividades serem compartilhadas também, eu acho que isso é um novo paradigma, da mulher estar mais introduzida no mercado de trabalho. Então, isso faz. Mais de 50% dos empregos pertencem às mulheres. Então, olha É só, né, verdade. como está o, o mercado, o novo paradigma também de quebrar esse ciclo da violência, não vir um terceiro ou acontecer uma tragédia maior, né, para que se tenha atenção a esses problemas de violência doméstica. Então, tem várias coisas que a autonomia financeira, investir no desenvolvimento profissional. Então, a mulher ela está muito voltada, ela
precisa ter atenção a isso, a sua autonomia financeira, ao seu desenvolvimento profissional, a identificar os seus valores, a ter os seus propósitos, compartilhar as atividades domésticas. Então, são coisas novas que estão sendo introduzidas dentro dessa dinâmica familiar que a gente precisa ter atenção. Muito bom. E muito bom as suas colocações, principalmente fazendo a gente começar a pensar nessas posturas do nosso dia a dia, né? Mesmo que algumas aqui, né, que já assistiram, algumas pessoas aqui que estão assistindo ou que vão assistir, é importante a gente pensar nisso, não... Ah, mas isso não acontece comigo, na minha família não tem isso, mas a gente já se posicionar frente a esse nosso papel da mulher, ou mesmo os homens que estão assistindo, respeitar esse papel também, né? Então, das duas partes, as próprias mulheres reconhecerem que tem esse papel subjetivo e que é construído por ela mesma, como os homens também respeitarem. Muito boas essas colocações. Inclusive, eu acho que para finalizar, eu queria trazer aqui aquela referência de um livro um livro se chama O Segundo Sexo, que é da filósofa francesa, né, Simone de Beauvoir, que ela fala, né, dessa questão, né, de que a questão, né, da hierarquia do sexo não é uma fatalidade biológica, mas sim uma construção social. Esse livro fala um pouco sobre essa questão. Então, acho que é uma referência bem interessante para quem quer entender dessa construção do homem e da mulher, dessas subjetividades masculina e feminina. Também deixar aqui como referência, Carol, o teu livro, para quem quer entender mais sobre violência doméstica, sair desse ciclo da violência doméstica. Então tem esse livro aqui, que é dos direitos humanos das mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha. É um livro que vocês conseguem baixar na Amazon também, vocês conseguem comprar via Amazon. E eu quero, então, agradecer, Carol. Então, eu vou deixar os minutos aí finais para você falar um pouco sobre o seu trabalho, porque você tem um trabalho dentro desse Instituto Empatia, tem também outras afazeres que eu sei que você tem feito. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, inclusive até deixar o seu contato para alguém que queira ter, né, talvez um contato mais próximo de você. Obrigada, Karina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, debatendo. Essas lives, elas são extremamente importantes, assim, para esclarecer, né, a sociedade, né, sobre essa temática que, que é a violência, que é o papel da mulher na sociedade. E então eu estou à disposição, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? caroline.espinola@hotmail.com. Quem quiser saber mais informações, saber o trabalho do Instituto também, que a gente tem um instituto, que é o Instituto Empatia e Desenvolvimento Humano, que a gente trabalha com prevenção. Esse trabalho que o Instituto desenvolve são projetos sociais que acontecem nas escolas públicas para trabalhar a prevenção da violência, para trabalhar o esclarecimento também do ciclo da violência. Então, tem alguns projetos sociais que a gente faz em comunidades também, nesse mesmo sentido, sempre voltado para esse esclarecimento do público feminino. Mas, assim, é comum a gente ver homens também participando. Então, eu acho que é isso, Karina, que eu queria falar para vocês. Então, ok, a gente agradece, Carol. Fica aí próximas oportunidades de você participar aqui desse Diálogos Terapêuticos. E a nossa audiência agradecemos aos que permaneceram até esse momento e aos que vão assistir, porque vai ficar aí gravado no Instagram da Armoterapia. E aguardem que no dia 24 de agosto teremos o próximo Diálogos Terapêuticos com a psicóloga Dorita. E ela vai falar sobre ressignificação dos traumas familiares, junto com o nosso terapeuta aqui da Harmony, Wilson Henning. Então, aguardo por vocês. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Tchau.